Uau, sejam todos muito bem-vindos! Estamos aqui na segunda aula da Masterclass da Programação Neurolinguística Avançada. Essa semana é uma semana muito incrível, muito poderosa, cheia de conteúdo para você. E eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido o conteúdo da aula de ontem, que foi a primeira aula, onde eu deixei um pouquinho do gostinho de um desafio para você. E eu acredito que você deve ter se dedicado como uma pessoa que realmente, mas realmente deseja fazer mudanças importantes na sua vida. Pessoas inquietas e inteligentes. Pessoas que são inquietas, mas que querem resultados transformadores para a vida. Hoje, a aula, como eu prometi ontem para vocês, ela está diretamente ligada aos pensamentos, ao que realmente nós vivemos na vida e nos atrapalha, ou nos trava, ou nos impulsiona. A programação neurolinguística, o próprio nome já diz, é programar os seus neurônios através da sua linguagem, através da sua comunicação. E se isso é possível, que tipo de pensamentos você coloca na tua cabeça ou, não só de forma consciente, que tipo de pensamentos aparecem na tua cabeça? O que anda acontecendo nos seus dias? O que acontece com você de manhã, à tarde, à noite, quando você vai dormir, quando você acorda? Quais são os pensamentos que permeiam essa máquina incrível que pode gerar resultados bons para você, mas que às vezes geram uma autossabotagem? Sabe aquele sentimento de, putz, parece que eu não tenho controle, parece que eu acabo me perdendo no processo. Então eu quero que você olhe para essa nova fase, como eu disse na aula de ontem, a fase de você se transformar numa pessoa nova, com novos caminhos, se reinventando. Você precisa entender como funciona os seus pensamentos. Porque se você tiver uma vontade muito grande de fazer isso, mas os seus pensamentos impedem você de colocar em prática o que você quer, pode ser que você se trave cada vez mais, ou muitas vezes, e não vá para onde você deseja. Então, vamos nesse caminho, nesse entendimento. Então, mais uma vez, se acomoda, pega suas anotações, prepare-se para os aprendizados dessa aula e no final também teremos um desafio. E eu também quero agradecer a todos que colocaram no post lá do meu Instagram um comentário do insight que vocês aprenderam. Caramba, incrível! Foi muito bom ver o comentário de vocês e poder interagir com você, tá bom? Então vamos lá. Há anos, galera, há anos, 97% da população ela carrega um peso enorme nas costas. E que peso que é esse? Acaba achando que não dá para mudar, sabe? Aquela sensação de, putz, eu quero mudar muito, Júlio, eu tenho muita vontade de ser diferente, eu quero demais ser diferente. Mas aquele peso de não conseguir mudar é carregado nas costas pelas pessoas. Eu já tentei mudar quando eu era jovem, eu já tentei mudar quando eu era mais adulto, já tentei mudar sobre a minha profissão, sobre meus clientes, mas eu sempre volto para o ponto anterior. Então é uma sensação assim de cultivar um medo enorme sobre a mudança. Sabe? Eu tô cultivando um medo sobre mudar. Eu não sei porquê, mas eu cultivo esse medo. Esse medo é real para mim, não é um medo falso. Então eu não estou falando de um medo que não existe, eu estou falando de um medo que é real, que realmente existe na sua vida. E você já percebeu que muitas pessoas acabam gastando dinheiro com coisas que podem trazer para elas assim uma mudança muito rápida, ou dinheiro, ou tempo, gastam mesmo, com sensações que agora eu vou me sentir muito bem, então agora eu tô legal, tô me sentindo bem, mas isso não é duradouro para mim. Isso não vai durar muito tempo. Então nós gastamos dinheiro com coisas dessa forma. Isso acontece na nossa realidade. Por exemplo, as pessoas buscam gastar dinheiro, estão com fome, buscam gastar dinheiro com uma pizza. Pizza é uma delícia, eu adoro pizza. Não sei você, mas eu gosto de pizza. E aí eu compro uma pizza. E quando eu vou comer a pizza, se eu não tomar cuidado, eu quero comer o primeiro pedaço, o segundo, o terceiro. Eu fico vendo, será que mais gente vai querer comer e tal? E de repente ninguém quer comer o último, eu quero comer o último, até acabar a pizza. Uma pizza, ela é capaz de gerar em você, assim como um hambúrguer, assim como algo que você gosta de comer, se não for pizza ou hambúrguer, pode ser algo vegano, pode ser algo, o que você gosta.
é capaz de gerar em você uma satisfação momentânea, uma satisfação para aquela hora, que gera um prazer imenso, imediato. Os seus pensamentos, eles é como se ficassem pulando ali dentro, vários vocês pequenininhos, alegres, muito contentes, porque o prazer lá dentro do seu sistema se elevou e caramba, que delícia, come mais pizza, come mais hambúrguer, come mais não sei o quê. E você fica gastando aquele tempo curto com um prazer muito grande. Isso tem um preço. Uma pizza tem um preço, um hambúrguer tem um preço, financeiro mesmo falando, que é um preço muito parecido com o preço de um livro, por exemplo, ou talvez até mais caro que um livro. Então você compra um livro, aí você leu 3, 4 páginas e de repente coloca o livro do lado e vai fazer outra coisa, e não volta mais a ler esse livro. Esse livro, ele é muito diferente da pizza, por exemplo, pelo seguinte motivo: a pizza te trouxe um prazer momentâneo. O livro ele vai te trazer um prazer, uma sensação de conquista, mas ao decorrer do livro, lá no final. E a gente não lê o livro no tempo que a gente come uma pizza. Normalmente não é assim. Demora algumas horas, alguns dias, algumas pessoas demoram semanas para ler um livro e elas precisam. Então, se você quer o conteúdo do livro, você precisa ir até o final desse livro. Mas abandona por quê? Porque gosta de mudança imediata. Gosta de mudança na hora. Gosta de que as coisas aconteçam naquele momento. E eu estou falando de 97% da população. Eu não estou falando de 3% da população. Estou falando de 97% que vai atrás dos prazeres imediatos e não de prazeres duradouros, coisas que podem gerar um resultado positivo lá no final. E pode ser até que prazeres imediatos buscados pelas pessoas, talvez você conheça gente assim, gerem um resultado desconfortável lá no futuro, ok? Então pensa como que isso funciona na tua vida, qual que é a realidade da tua vida, o principal ponto é esse. O que é verdade do que eu estou falando para você? Eu quero que você pense. Nós estamos numa Masterclass de Programação Neurolinguística Avançada para que você pense sobre a sua realidade, sobre o que anda acontecendo com você. Então, pense, ok? Eu gosto muito de explicar, e eu vou falar para você nessa aula, lá mais na frente, quando eu colocar os slides aqui e for explicando para você com os slides, eu gosto de explicar sobre a fórmula da mudança, uma fórmula de tirar você desse lugar, como a aula passada, né? E começar a gerar uma mudança para você e te colocar num patamar que é o estado desejado, onde você deseja chegar. E Robert Dilts tem uma fórmula para isso. É uma fórmula tão simples, muito simples, que é um item mais outro item igual ao resultado que você quer. Mas essa fórmula ela tem elementos, e é sobre esses elementos que eu vou falar para você na aula de hoje. E aí nós vamos falar de crenças e outras coisas mais, tá bom? Eu vou falar sobre essa aula, sobre essa fórmula, de um jeito que você consegue começar um processo de mudança de pensamento. Então, Júlio, eu vou conseguir mudar meu pensamento de uma hora para outra, para sempre, para nunca mais? Essa é uma ferramenta que você pode mudar todos os pensamentos que você tem para pensamentos melhores. Você consegue entender por que você pensa dessa forma e gerar pensamentos melhores. Ok? Entende isso? Gerei pensamentos melhores. Uau, agora tá gostoso. De repente vai chegar uma hora que você vai fazer isso por velocidade de repetição, teu cérebro vai aprender e ele vai começar a te colocar pensamentos melhores na frente dos pensamentos desconfortáveis. Vão ter mais pensamentos positivos, construtivos, do que pensamentos que te travam. Então isso vai acontecer com você. Isso é muito importante, isso realmente é a programação neurolinguística atuando e funcionando dentro da sua máquina, que é o seu cérebro, tá? Quem consegue se lembrar de uma vez que se acordou de manhã e acordou com pensamentos bons? Eu vou te fazer esse convite. Faz uma retrospectiva na tua vida, escolhe aquele dia que você acordou e os pensamentos eram incríveis. Eram pensamentos muito bons, muito bons. E aí, quando você se lembrar disso, se lembra também do que aconteceu durante o seu dia. O seu dia ele foi sendo construído com esses pensamentos bons e foi indo, indo, indo. Eu quero aquele dia que você acabou ele com um pensamento bom também. Não aquele dia que foi interrompido por algum acontecimento, mas aquele dia que você começou com um pensamento bom e foi indo até o final e conseguiu
chegar no final do dia e falar, caramba, que dia foi esse? Que dia incrível eu vivi. Eu tenho momentos assim que eu me lembro de ter ido, fui comemorar com a minha esposa no aniversário de casamento, numa viagem que nós tínhamos muita vontade de fazer, depois de décadas de casado. E aí nós fizemos essa viagem. Eu me lembro de dias que nós acordávamos no hotel, no lugar que a gente foi viajar, que era incrível, paradisíaco, e o dia terminava muito bem, porque os meus pensamentos eles começavam bem. Mas é lógico, Júlio, você não era interrompido por nada, estava tudo bem, você estava num hotel paradisíaco, você estava com a tua esposa comemorando os momentos de felicidade que vocês têm e tal. Não é só isso. Eu estava lá, o meu celular tocava, eu atendia, eu falava com a empresa, eu falava com a minha equipe, eu estava ativo no mundo. Porém, os meus pensamentos eles começavam muito bem todos os dias. Em um lugar que o ambiente determina, lógico, os nossos comportamentos, então eu me sentia bem. Então todo mundo tem um dia assim. Não obrigatoriamente num lugar paradisíaco, mas pode ser até dentro da tua casa. Um dia que era uma festa, um dia que era esperado, um dia que era uma viagem, um dia. Não sei. Mas todo mundo tem um dia, pelo menos um dia da vida, que as coisas começaram bem e terminaram muito bem. O que eu quero que você olhe para esse dia é: os pensamentos desse dia eram pensamentos que me preenchiam de prazer, de felicidade e de vida. Então o pensamento ele controla os seus comportamentos, ele controla a vida que você está tendo. Portanto, esses pensamentos é deles que a gente vai estar falando agora. Porque não são todos os dias que a gente acorda com pensamento bom e nem com coisas que a gente ama fazer. Às vezes tem coisa que tem que fazer que é obrigatória. Então eu preciso controlar os pensamentos para que mesmo no meio de uma tempestade eu consiga continuar vivendo uma vida que é uma vida positiva, possibilitadora, ok? É isso que você merece. O seu futuro ele vai ser construído pelas suas escolhas hoje. Eu já falo isso há muito tempo e esse assunto é um assunto assim muito pessoal, que as escolhas que você faz são suas, são muito pessoais. Tá? Então nós buscamos repetir todos os dias dessa forma, com pensamentos legais. Mas nem sempre nós conseguimos. Nem sempre é a realidade que isso vai acontecer na nossa vida. Né? E eu vou te ajudar a entender aqui nessa aula como que você organiza os seus pensamentos. Não é só você ficar olhando para os pensamentos, ver qual que é bom e qual que é ruim. Essa não é a riqueza. Eu vou te ajudar a. Sabe quando você coloca em ordem o que você está pensando? Uma coisa primeiro, outra coisa depois, essa aqui também vem. Não vou deixar nada de lado. Vou ordenar isso. E quando eu ordeno isso, eu tenho a chave da porta para eu construir o caminho para a minha felicidade. Então, eu ordenei os meus pensamentos, ordenei tudo que eu quero. Eu tenho na minha mão a chave da porta que eu preciso atravessar e a felicidade está do outro lado. Então, pensamento é importante, Júlio? Muito, muito. Enquanto eu estou dando essa aula aqui, você tem que tomar muito cuidado com o que você está pensando. Você precisa estar atento a tudo o que você está pensando. Pode ser que venham pensamentos na sua cabeça assim, ó, de uau, que incrível, eu quero aprender isso. E ao mesmo tempo pode ser que venha um pensamento, mas não é assim. Eu já vivi minha vida inteira e eu sei que não é assim. Eu vivi dias que não foram assim, inclusive eu vivi muitos dias diferentes desse dia aí que foi legal do começo ao final. Inclusive, eu nem consegui lembrar de um dia que foi legal do começo até o final. É possível. É possível que seus pensamentos sejam esses. Então, cuidado com os pensamentos que vêm na tua cabeça. Mas assiste essa aula até o final, que eu vou te dar muito conteúdo para você começar a entender melhor isso, tá? O que se desconhece, as pessoas que têm essa dificuldade, é que tem um grupo de estágios. Então existem estágios para você gerar uma mudança. Esses estágios eles estão diretamente ligados às suas crenças. Então agora eu começo a falar de pensamento, começo a falar de crença e começo a gerar uma transformação. E o primeiro estágio é o estágio de desejar mudar. Eu quero mudar, eu tenho desejo de mudar. Então olha só para esse estágio e olha para os pensamentos que aparecem. Pensa, eu desejo mudar mesmo? E vê o pensamento que aparece. Tá, entendi. Eu sei como mudar. Então eu desejo mudar e eu sei como gerar as mudanças que eu quero na minha vida. Que pensamentos acontecem aí? Ok? Eu me dou a chance de mudar? Cara, esse é incrível.
Você se dá a chance de mudar? Você é uma pessoa que quer mudar, sabe as ferramentas que precisa para isso, mas será que você se dá a chance de fazer isso acontecer na tua vida? Esse grupo, esses 3 estágios, em alguns deles pode ser que tenham pensamentos, ou em um deles, ou nos 3, ou em 2, pode ser que tenham pensamentos que impeçam você de ir à frente na mudança que você deseja na tua vida. Então, o pensamento é extremamente importante para que você conquiste o que você quer, tá? Então, pensa, será que eu tenho um pensamento limitante dentro desse processo? Continuando. A mudança é um processo em vários níveis, tá bom? Nós fazemos as mudanças no ambiente, então nós temos ambiente, nós viemos na vida numa cidade, nós tivemos a nossa infância num lugar, numa casa, com amigos, então nós fazemos mudanças nos ambientes, nos comportamentos que nós temos, utilizamos esses comportamentos para interagir com o próprio ambiente, com as pessoas que estão do nosso lado, então nós utilizamos isso. E essas mudanças, elas vão sendo feitas, e você, é óbvio que de uma forma meio que obrigatória, vamos assim, né, dizer, a gente vai se adequando ao sistema, ao lugar que nós vivemos, às pessoas, aos acontecimentos, a gente vai se adequando. O X aí será que o que você se adequou é realmente aquilo que você gostaria que acontecesse na tua vida? E quando eu faço essa pergunta, vem pensamento também. Vem ou não vem? Pô, eu queria que fosse diferente. Eu, na minha profissão, eu queria que o resultado estivesse diferente. Lembra que ontem eu dei alguns exemplos de médicos, de advogados, pai, mãe. Então, eu queria que fosse diferente a minha profissão. Eu queria ter um resultado diferente. Eu queria ser mais tranquilo, ou ganhar mais dinheiro, ou sei lá. Então, quando nós colocamos essas mudanças comportamentais frente aos ambientes, os lugares que a gente vive, nós vamos criando estratégias para viver a vida melhor. E essas estratégias é que trazem para você a vida feliz que você merece. São essas estratégias que te trazem a riqueza da vida que você merece viver. Então, nós vamos falar sobre estratégia aqui. Isso envolve crença, Júlio? Muita, muita. Envolve crenças também, tá? Você pode estar pensando assim, ó, mas isso é para pessoas que têm uma cabeça bem diferente da minha, Júlia. A minha cabeça é uma cabeça que os pensamentos eles são problemáticos já. Assim, não que eu pense em coisas problemáticas, mas as coisas, os problemas, já é há muito tempo, não é de hoje, Júlio. Não é de hoje, você não me conhece. Nossa, aqui é difícil de viver. Eu tenho problemas em casa, eu tenho problemas no meu trabalho. Os meus pensamentos, eles estão complicados porque a minha vida é assim. Então, o que você está falando deve ser para pessoas que são mais tranquilas, que têm uma vida mais estável, que tem. Galera, não. É para qualquer pessoa que pensa. É para qualquer pessoa que tem um cérebro. Porque, independente do quanto de dinheiro a pessoa tenha, independente do quanto de tempo ela tenha, ela pensa. Só que dinheiro e tempo, a quantidade, não é o que vai gerar o resultado da vida da pessoa. É o pensamento que ela tem. Entendeu isso? Eu já vi muita gente milionária triste. Eu já vi pessoas que têm muito tempo na vida e não conseguem cumprir as coisas que querem, não conseguem preencher o tempo com coisa que gostaria de preencher. Então é sobre o pensamento, é sobre o que as pessoas têm dentro da mente, ok? Então sim, é para todas as pessoas que pensam. Essa estratégia de mudança, ela pode ser usada por qualquer pessoa, tá bom? Você pode usar essa estratégia para gerar pensamentos muito melhores em você mesmo. Então vamos continuando. Fica ligado nessa aula. Essa aula eu preparei ela com tanto carinho, mas tanto carinho, porque eu quero que você tenha pensamentos transformadores na tua vida. E os passos que eu vou te dar aqui, eles vão transformar os resultados que você tem hoje. E nós estamos falando de uma segunda aula de Masterclass. Uma segunda aula ainda, de um curso de formação que vai durar um tempão. Mas já tem resultado incrível aqui, tá? O que você vai fazer é transformar você na pessoa que decide como vai ser sua vida. Porque enquanto você não decidir como a sua vida vai acontecer, você vai estar vivendo a vida que acontece inconscientemente. Então, o seu inconsciente está decidindo.
de uma forma ou outra você decide, mas você precisa aprender a decidir conscientemente e não de forma inconsciente. E para isso, para decidir tua vida, você tem que decidir o que vai acontecer dentro de você, que são os pensamentos, para depois fazer as coisas acontecerem. Então você tem que decidir primeiro dentro de você. Existe um problema muito grande de querer resolver o problema do lado de fora. Você já deve ter vivido isso várias vezes, eu já vivi. Quantas vezes já vivi isso? Mas primeiro você tem que resolver o problema que está dentro de você. A dúvida que está dentro de você. Aquilo que você está vivendo que é muito real na sua vida. Ok? Então vamos lá. Tem um cara que chama Robert Dilts, que ele tem um livro chamado Crenças. E esse livro dele fala sobre crenças para a transformação da sua vida. É um livro que chama Caminho para a Saúde e Bem-Estar. O Dilts foi o cara que inventou o curso, que criou o curso chamado Practitioner e Master Practitioner. Sabia disso? Estados Unidos, Califórnia, década de 70. E a PNL ela foi criada por John Grinder e Richard Bandler, mas o curso Practitioner e Master foi criado por Dilts. A estrutura, colocando as coisas em ordem, que é como fazer os exercícios, como ter os resultados, foi Dilts que criou. Ele ordenou um grande conteúdo de aprendizado. E a mãe dele, lá perto do ano de 1982, ela passou por um problema muito sério, que ela teve um câncer, ela era enfermeira, ela trabalhava com diversos médicos, e ela teve um câncer que o câncer ficou muito sério. O câncer era um câncer que foi uma recidiva de um câncer de mama que a mãe dele teve, e aí o câncer começou a pegar profundamente, assim, numa metástase, no crânio, na espinha, na costela, na pelvis. Sabe, quando vai dando a metástase e a pessoa fica com poucas chances de vida, de recuperação. E aí, os médicos, e a mãe dele era enfermeira, convivia com isso na realidade também, ela tinha crenças e um dos médicos também sobre essa impossibilidade, ainda mais lá em 1982, de se curar uma doença assim, numa dificuldade e numa complexidade desse tamanho. E aí, Dilts fez um trabalho intenso com a mãe dele, junto com todo o tratamento médico. Então, uma coisa óbvio, não invalida a outra, mas uma soma os resultados da outra. Aí ele fez um trabalho intenso com a mãe dele, intenso, que ele só parava o trabalho, era diário, ele só parava o trabalho com a mãe dele, de alteração de crença do sistema dela, então conversando com a mãe, quando ela ia comer. Então a mãe ia no banheiro, eu ia comer e parava, mas diferente disso, trabalhando incansavelmente enquanto a mãe aguentava. E aí dava sono, dormia, no outro dia continuava, então ele trabalhou as crenças da mãe. Eu não vou contar o livro inteiro aqui para vocês, tem a história da vida da mãe dele lá no livro, ele contando. Mas depois de algum tempo, a mãe dele já estava totalmente curada do câncer. E ela estava nadando 1 quilômetro. Então ela conseguia nadar 1 quilômetro ininterruptamente, algumas vezes na semana, e ela viajava por outros países, não só pelos Estados Unidos, na Europa e tal, fazendo comerciais. Ela fazia propaganda de algumas coisas, dava entrevistas, e ela era um exemplo para pessoas que tinham problemas muito sérios e estavam se entregando aos problemas muito sérios. Então eu não estou invalidando medicina, eu não estou invalidando qualquer outra profissão, direito, engenharia. A PNL não invalida nada disso. O que a PNL faz? A PNL se soma a tudo isso e gera um resultado muito maior. Ok? Então é exatamente assim que as coisas funcionam dentro da programação neurolinguística. Se você tiver alguma curiosidade sobre isso, leia o livro de Dilts, chama Crenças. É um livro mais avançado de PNL, tá bom? Se você não conhece muito de PNL, talvez não tenha uma leitura muito simples, muito fácil para você, por causa dos termos e tal. Mas é um livro legal, vou falar muito sobre ele na formação avançada. Sendo assim, nós vamos continuar agora para os passos que eu quero te dar. E agora que a gente passou por essa introdução toda, eu quero que você fique atento ao que eu vou te ensinar. É um pouco mais profundo do que a base da PNL, a parte mais, mais tranquilinha da PNL, mas eu acho que vai te trazer muita riqueza. Eu peguei da parte avançada da PNL e trouxe para cá um conteúdo que pode fazer você colocar em prática hoje e ter resultados. Então,
anota o que você puder e gere resultados para você, tá? Vamos colocar os slides aqui, que fica muito mais fácil de você entender e a gente vai navegando dentro do processo. Primeiro, o poder dos pensamentos, ele é grande. Para que eu tenho que mudar meu pensamento? Começa por aí. A grande pergunta que eu te faço é, para que eu tenho que mudar meu pensamento? Você precisa mudar seu pensamento porque você, primeiro deles, precisa entender o que está acontecendo na tua vida hoje. Então você precisa detectar a sua vida, os seus acontecimentos hoje, ok? Detectei o que está acontecendo comigo hoje, as minhas preocupações, o meu estado atual, minha vida financeira, minha empresa, como eu lido com as pessoas, qual é a minha dificuldade, eu sou uma pessoa que sou introvertido. Você tem que entender o que está acontecendo com você de verdade. Então, se entender é melhor. Aí você muda o pensamento sobre tudo isso. Esse caminho aí desse meio, esse mudar o pensamento sobre tudo isso, eu vou te entregar agora nessa aula. E aí você vai conseguir logo na sequência, aqui, exatamente como está acontecendo aqui, mudar o resultado. Se eu mudo o pensamento, eu consigo alterar os meus resultados. E se eu tenho pensamentos novos, eu tenho resultados novos. Mas, Júlio, será que os resultados vão ser melhores ou piores do que eu tenho? Qual vai ser a resposta? Eu não sei, mas eles vão ser resultados novos. Ok? Isso vai enriquecer muito a sua vida e vai transformar a sua vida numa vida extraordinária. E nós vamos começar pelos pensamentos. E, como eu disse sobre Diltz agora há pouquinho, existem elementos na fórmula de Diltz que são estado atual, então nós vamos falar especificamente de dificuldades, de problemas. E esse estado atual, eu posso ter um estado atual problemático como pai, como mãe. Então eu tenho dúvidas de como criar meus filhos. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Será que eu estou sendo muito duro? Será que eu estou sendo muito flexível? Será que eu estou entendendo que é como que cria meu filho? O que eu vou gerar para ele no futuro? Porque nenhum pai, nenhuma mãe quer gerar uma vida desconfortável para o filho no futuro. Então, será que eu estou fazendo isso certo? Será que eu sou um médico, um profissional, ou um advogado, ou um engenheiro, ou uma secretária? Será que eu tenho os resultados melhores dentro da minha profissão? Eu sei lidar com as pessoas? Eu sei cuidar dos meus pacientes como pessoas? Ou eu cuido deles como bactérias e vírus e só olho para isso porque eu estudei isso? Como será que é? Se você olhar para um pediatra, o pediatra, ele aprende a cuidar bem do bebezinho. Então ele cuida com tanto carinho, com tanto, né? É um pouquinho diferente de um médico, já que é um médico que você vai quando você vai na fase adulta, que você já é adulto, ele pressupõe que você não precisa de tanta atenção e já vai direto ao ponto e te trata de uma forma. Pode ser que a pessoa precise de atenção, pode ser que o grande problema da vida dela esteja sendo desencadeado pela falta de atenção e você vai lá dar um remédio para ela e o remédio não consegue gerar resultado positivo na vida daquela pessoa, porque ela precisava de um pouquinho de atenção sua. E pode ser que o remédio tenha um resultado melhor. Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nesse poder? A mesma coisa quando você está vendendo um apartamento, você é um vendedor, você é uma pessoa que é um corretor de imóveis. Então você está vendendo um apartamento para alguém, não é só mostrar o preço, o lugar e a atenção. Então, quais são os problemas que você tem hoje? Pensa nisso, no seu estado atual, como mãe, como pai, como profissional, como uma pessoa que influencia as outras. Hoje, as pessoas se influenciam as outras de forma digital, pelo celular, alguém assiste você em algum lugar. Você está dando um bom exemplo? Você consegue fazer isso? Ou é difícil para você? Ou você quer trabalhar com isso, mas você tem dificuldade. Eu já vi influenciadores com muita gente seguindo essa pessoa. E a pessoa tem dificuldade de falar em público. Então tem um problema no estado atual. Perfeito? Então como que é isso para você? Ok? Vamos lá. Outro elemento da fórmula de Diltz. Daqui a pouco eu vou mostrar a fórmula para você. É o estado desejado, é o objetivo. Você precisa saber o que você quer. Então, eu quero atender melhor os meus pacientes, porque a minha missão de vida é entregar a vida para as pessoas. Eu quero ganhar mais dinheiro nos meus investimentos, porque a minha missão é ser um investidor. Eu quero que o meu dinheiro trabalhe para mim. A minha missão profissional é essa, Júlio. Então, eu gostaria desse estado desejado. Eu não consigo estado desejado ainda. Eu gostaria
de ser uma mãe mais legal, uma amiga mais legal, que meus filhos, meus amigos, depois que o tempo passar, os anos passarem, eles me respeitem ainda, eles gostem de ficar perto de mim, sabe? Então, qual é o seu estado desejado? O que você quer alcançar? E aí, então, existe um último elemento que são os recursos. Que esse elemento é um elemento imprescindível dentro da fórmula de Dilts, que são os recursos. Não só recursos externos, mas sim, principalmente os recursos internos, como sua segurança, sua coragem, sua determinação. Se você for mais corajoso, se você aumentar o recurso coragem, você vai sair de um elemento, de um estado interno, que é o estado interno do seu ponto atual, né, de problema, o estado atual de problema, e vai para o estado desejado, então, estado atual, problema, eu não consigo lidar muito com as pessoas, não consigo olhar no olho das pessoas, passo pelo recurso coragem, aumento, elevo a minha coragem, e daqui a pouco eu consigo fazer uma reunião com 10 pessoas ao mesmo tempo, que é o meu estado desejado. Então, o que mudou do estado atual para o estado desejado? Um recurso coragem que eu inseri ali. Eu coloquei recurso dentro de mim. Eu disponibilizei, eu deixei mais vivo, mais presente o recurso. E aí eu comecei a viver esse recurso. Ok? Eu vou explicar a fórmula para você, vai ficar muito mais fácil, tá? Por enquanto eu não estou explicando a fórmula para vocês, não. Mas eu expliquei os elementos dessa fórmula. Aí, a fórmula é essa. O estado atual, onde você vive, grava essa fórmula, tira um print dessa tela. Mais os recursos que você insere geram o seu estado desejado. Então não importa qual é o estado que você esteja vivendo hoje, importa que recursos você vai conseguir colocar na sua vida para gerar o estado desejado que você quer. E esses recursos começam com seus pensamentos. Você precisa começar pensando de uma forma que gere recursos positivos para você. Tá? É isso. Essa é a chave. Essa é a magia do processo. Começa com os pensamentos. Anthony Robbins é um cara que ajudou muito no crescimento da programação neurolinguística, da PNL, e eu gosto muito das coisas que ele fala. Então, eu coloquei até uma frase aqui, se você não conhece Anthony Robbins, é uma frase que liga com esse processo de estado atual e estado desejado, que diz o seguinte, ó: saiba que são suas decisões e não as suas condições que determinam o seu destino. Então é o que você decide hoje e não o estado atual que você está. O que você decide hoje, você precisa incluir recursos nele, naquela decisão, para chegar onde você quer. Então eu decido a partir de hoje ser mais seguro. Eu decido a partir de hoje ser mais determinado. Eu decido a partir de hoje ser mais feliz. Perfeito? E aí você chega no estado desejado que você quer. Tony Robbins, acho muito legal essa frase dele, outras mais, e outros livros dele, tem vários livros. Eu aconselho até que se você quiser começar a estudar, leia alguns livros de Anthony Robbins, veja alguns vídeos dele, documentários e tal, tá bom? E coisas que influenciam você diretamente, então agora vamos entrar no processo desse exercício. São a sua fisiologia, as estratégias que você tem, a congruência que você tem e o seu sistema de crenças. Eu vou explicar cada um desses 4 itens e esse é o núcleo da aula de hoje. Núcleo da aula de pensamentos. Começando, então, pela sua fisiologia. Como funciona isso? É a sua posição para começar as coisas. Fisiologia, posição do seu corpo, tá bom? Se você pegar um livro para ler, e você vai pegar um livro para ler, e pega um livro para ler com a fisiologia meio molinha, meio, sabe? Até no livro do Dilts tem um exemplo sobre isso. Começo a ler o livro, eu começo a ficar com preguiça, aquele conteúdo não entra dentro da minha cabeça. Tem um exemplo de Dilts que ele fala assim, ó: coloca o livro em cima da mesa, saia, dê uns 3 passos e venha para o livro como se você fosse dar um mergulho no livro. Então você mudou a fisiologia. Você não sentou na mesa e pôs o livro. Você colocou ela ali, saiu, veio andando e sentou na cadeira como se você fosse dar um mergulho no livro. Como se fosse mergulhar numa piscina. Quando você faz isso, o seu cérebro, ele age de outra forma. Então eu sentei, forte aqui, peguei o livro e comecei a ler. Essa fisiologia muda o seu estado interno e gera pensamentos diferentes em você.
Não vai vir aqueles pensamentos, sabe, que vem na hora quando você senta para ler um livro. Ai, caramba, deu sono, tô com preguiça. Ai, poxa vida, sabe? Não, são pensamentos diferentes que vão começar a permear você. Então você pode gerar uma fisiologia diferente de estar mergulhando numa piscina, de ser um guerreiro com uma espada na mão, sabe? Mas a fisiologia mesmo é pegar, deixa eu ler esse livro aqui. Pega uma espada na mão aqui, põe a espada do lado e começa a ler o livro. E você se faz uma pessoa diferente, instantaneamente. É o poder da programação neurolinguística. É muito rápido, galera. Muito rápido. Experimenta para você ver. Então, a sua fisiologia, começa com ela. Não é tão difícil. É mais fácil. Faça isso que você vai ver qual a diferença, tá? Para todos os aspectos de comportamentos e coisas que você quiser fazer, melhor, não só para ler livro. Depois nós temos as estratégias. Como você utiliza as suas representações da realidade. Então, quais são as suas estratégias sobre sensações, sobre o que você vê no mundo, sobre o que você ouve? Como que você lida com isso? Tem gente que tem estratégia assim, ó. Acabei de ver uma coisa acontecer. E a estratégia mental da pessoa já é automaticamente aqui, ó. Nossa, você viu o que ele falou? Você viu só? Essa pessoa aí, sei não, hein? Sabe aquela estratégia mental automática de arranjar um defeito numa coisa? Pois é, pois é. Existem pessoas que vivem momentos assim, ao invés de encontrar uma solução naquilo que ela está acabando de viver, tá? E então, quais são as suas estratégias sobre como você sente o que está acontecendo? Nossa, tá sol, ó, tá. Ai, caramba, tô com calor danado aqui, já tô suando, eu não tô aguentando ficar aqui. São estratégias de sensação. Essa estratégia te traz o resultado que você quer mesmo? Porque tem pessoas que estão no sol e elas não têm essa estratégia, elas têm outras estratégias. Bom, você vai pensar, você vai tirar algumas conclusões sobre isso. Vai chegar a algumas conclusões importantes. Perfeito? Então, segundo item, estratégias. Depois nós vamos para a congruência. A congruência é muito importante, ela é um equilíbrio, grava bem isso aqui. É um equilíbrio quase mágico entre as lógicas do consciente e a lógica do inconsciente. Então, é como se você conscientemente e inconscientemente conseguisse tirar as mesmas conclusões e tomar as mesmas decisões. Aí gera uma congruência interna em você. Não fica aquelas vozes do o consciente fala com a lógica dele. Pô, vambora, vai dar certo, a gente estudou, vai funcionar, papá. A gente teve a ideia e o inconsciente vem ali com a outra vozinha e fala, não, nem adianta, não faça. Então, quando você tem essas duas vozes brigando, você está vivendo um momento de incongruência interna. E é óbvio que uma vai atrapalhar a outra. É óbvio, é óbvio. Dependendo do lobo que você alimenta mais, é o que vai ganhar a briga. Tem uma história que fala sobre isso, né? Tá aí. Então, congruência é extremamente importante. E eu vou até detalhar um pouco mais a congruência aqui para você, tá? Primeiro, você precisa se imaginar com a fisiologia certa. Vamos pegar o exemplo do livro? Tô lá, vou dar um mergulho no livro. Sentei, vou dar um mergulho. Caramba, tô mais ativo, Júlio, verdade. Fiquei mais ativo agora. Aí eu criei estratégias eficientes. Eu vou ler 3 capítulos e se diminuir a minha energia, eu vou levantar, vou sair e vou vir para a piscina de novo para dar um mergulho. E aí vou aumentar meu estado interno de leitura melhor. Legal, tem essa estratégia. Mas eu não desejo isso de forma congruente. Então, eu conscientemente falo, quero ler os capítulos do livro. E vem um sentimento ou um pensamento assim. Mas será que a gente vai conseguir? Será que esse negócio de dar um mergulho no livro vai funcionar mesmo? Era uma coisa tão simples. Mas o pensamento vem, né? Ele fala, não vai funcionar, não vai dar certo, e nem adianta, balela, blá, 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 já tentou de um monte de coisa, uma coisa tão simples assim vai funcionar? E aí gera uma incongruência entre consciente e inconsciente. E olha o que acontece. A incongruência explica muito bem o porquê que é difícil mudar alguns comportamentos que são comportamentos pesados na vida que a pessoa quer mudar muito, como, por exemplo, emagrecer, parar de fumar, parar de beber. Porque a pessoa não entende o que está acontecendo com ela. Ela quer uma coisa e cria uma estratégia, de repente vem um pensamento que fala, não, mas só um pouquinho, é só agora. E esse pensamento vem sempre. Ele não para de vir. E ele sobressai sobre a fisiologia certa e sobre as estratégias eficientes.
Então a congruência, galera, aqui, ó, extremamente importante. Você não pode esquecer de gerar uma congruência entre consciente e inconsciente. PNL faz isso, Júlio? Muito, muito. Existem muitos exercícios que nós fazemos em PNL para gerar exatamente esse resultado, tá? Olha um exemplo que eu deixei aqui separado para você sobre congruência. Uma mulher, ela quer... Agora vai ficar mais claro de você entender como fazer a congruência acontecer na tua vida, tá? Uma mulher, ela quer emagrecer e se sentir a rainha da beleza. Então ela quer emagrecer, ficar bela e ter essa sensação, eu sou a rainha da beleza. E sabe o que ela perde quando ela ganha isso? Então ela não conseguiu emagrecer. Aí eu perguntei, mas por que você não conseguiu emagrecer? Vamos entender o que você está perdendo ganhando esse corpo que você gostaria. O que você vai acabar perdendo? Coloquei aqui para você na sequência. Ela perderia o direito de escolher quando comer e o que comer e quanto comer. Então ela perde direito da escolha, porque ela vai ter que ficar magra, ela vai ter que seguir uma dieta, ela vai ter que olhar para um cardápio diferente, que não foi ela que escolheu, e ela sempre pôde fazer as escolhas dela. Aí ela vai ter que obedecer regra imposta, ó, aqui, ó. Regras impostas. E quando eu obedeço regras impostas, eu me sinto tendo que obrigatoriamente obedecer a alguém. Eu me sinto assim. Então, Júlio, eu não quero emagrecer. Porque eu não quero obedecer mais ninguém. Porque eu já obedeci muita gente na minha vida e foi muito pesado para mim. Então eu generalizo tudo que eu vivi, inconscientemente falando, para um exemplo de uma conquista, um estado desejado que eu quero hoje, e eu não consigo chegar nele. Eu não estou conseguindo chegar nele. Eu tenho a estratégia, Júlio. Tenho a estratégia, eu tenho a fisiologia. Eu vou olhando para o alface do jeito mais feliz da minha vida, corpo ereto, tá? Criei um jeito, um personagem que come alface, eu criei, Júlio. Então eu chego lá, vou lá com a estratégia e fazer um prato bonito para ficar colorido e tal. Mas aquela incongruência entre querer fazer isso e não querer obedecer ninguém é grande. Então o problema não está no comer o alface. O problema está em obedecer quem mandou comer o alface. Que é qualquer pessoa. A culpa não é da pessoa que mandou. Inclusive, você pagou para a pessoa te atender. Às vezes você paga caro para uma clínica que cuida de você para melhorar a sua saúde. Só que como te mandou fazer alguma coisa, você não consegue obedecer. Entendeu o sentido de congruência? É inconsciente esse processo. E você precisa ficar muito atento a ele. Tá? Agora vamos olhar para a sensação mais pesada do processo todo, nesse caso do exemplo da mulher. Se ela ficar magra, então isso é o que o inconsciente vai entender rapidamente, tá? Se ela ficar magra, significa que... Então o fato de ficar magra é legal, ela vai ser a rainha da beleza. Mas significa que tem alguém me controlando. Essa é a treta do processo. Esse é o problema do processo. Se eu ficar magra, tem alguém me controlando. Se eu ganhar dinheiro, as pessoas vão falar que eu sou uma pessoa má, que eu só penso em dinheiro. Já ouviu isso alguma vez? Se eu for um médico que é amigo dos pacientes, pode ser que eu perca a minha posição em que as pessoas me obedecem, porque eu preciso disso na minha profissão. Então eu não posso ser amigo, porque amigo troca ideia. Eu tenho que estar num pedestal mais elevado para que as pessoas me obedeçam e eu possa salvar a vida delas. Olha isso. Só consigo salvar a vida de quem me obedece. É uma crença. Ok? Se eu perder tudo quando eu faço um investimento, o que acontece comigo? Ninguém mais acredita em mim. Poxa, mas para você fazer um investimento e ganhar, você tem que correr o risco. Senão você não ganha, você não faz investimento. Então o problema não está em fazer o investimento. O problema não está em perder. O problema está em não vão mais acreditar em mim. Porque sempre que eu perdi e prometi que ia ganhar na minha vida, as pessoas me martirizavam, não acreditavam mais em mim e não me davam mais chance. Olha a crença que foi criada. Tá?
Ou seja, para finalizar esse processo, esse entendimento de congruência, não falta estratégia, galera. Não falta. Não falta. É que tem uma incongruência muito grande no processo da tua cabeça. Ok? Que legal. Vamos para o próximo passo. Sistema de crenças também te influencia diretamente. É a estrutura mais importante do seu comportamento, mais importante do comportamento que você vive. Sistema de crenças, eu vou pegar dois exemplos de crença aqui para te mostrar, tá? Existem muitas crenças no nosso sistema, mas vou pegar dois exemplos só para ilustrar, para você entender melhor. Expectativa do objetivo desejado é uma crença, tá? Significa que acreditamos que o objetivo é alcançável. Então, eu tenho uma expectativa, vai dar certo. Nossa, que legal. Vou me dedicar. Vai funcionar. Então eu tenho essa expectativa. Isso significa na minha cabeça que o objetivo é alcançável. Ótimo, top, legal. Beleza. Quando eu não tenho essa crença, eu fico sem esperança. Olha para isso. Fiquei sem esperança. Eu não tenho esperança, aquela sensação lá dentro de mim. Eu não preciso agir. Eu não preciso me movimentar. Porque se eu não tenho a crença de que o objetivo vai dar certo, então está me faltando essa crença de expectativa do objetivo desejado, eu não acredito que vai dar certo, então eu não preciso agir e não ajo. Portanto, nenhuma expectativa de objetivo desejado significa que eu tenho uma desesperança. Olha isso. Eu não tenho esperança de que a coisa vai dar certo. Então eu tenho uma falta de esperança na minha vida. Faltou a crença de expectativa do objetivo desejado. Grava bem isso aqui, tá bem? Então precisamos ter essa crença sobre objetivos. Uma expectativa de que vai funcionar. Agora vamos para o próximo passo. Separei duas bem legais para vocês. Bem ricas. E que pode servir para tudo na tua vida. Pode servir para a sua vida profissional, para a sua vida pessoal, para a sua saúde, para tudo. Expectativa de autoeficácia. Nossa, Júlio, esse nome é complicado. Não, tudo bem, relaxa, você vai entender. Significa acreditar que o objetivo é possível e tem o que precisa para atingi-lo. Então, dá para atingir, é possível, eu tenho todos os recursos que eu preciso para isso, eu consigo chegar lá. Show! Eu acredito que é possível para os outros, mas não é para mim. Então ele é eficaz para as outras pessoas, mas não é eficaz para mim. Então não tem autoeficácia, entendeu? É eficaz para os outros, eu acredito. Eu já vi acontecendo com alguém. Eu já vi, aquelas pessoas têm o mesmo recurso que eu. Olha que legal, mas eu acho que para mim não dá certo. Então, eu não acredito que o objetivo é possível, é alcançável por mim. Mesmo que eu acredite que eu tenha os recursos para atingir eles. Legal. Quando eu não tenho essa crença, eu me sinto desamparado. Que crença? A crença da expectativa da autoeficácia. Então eu tenho a sensação de que eu estou desamparado. Portanto, nenhuma expectativa de autoeficácia é exatamente igual a desamparo. Se eu não tiver a expectativa de que eu vou conseguir, eu sou eficaz para conseguir, eu me sinto desamparado. Entendeu até aí? Então a anterior, deixa eu voltar nela. Era desesperança. Então eu me sinto sem esperança. E ali no próximo, eu me sinto desamparado. Ok? Ótimo. Agora vamos juntar isso aqui. Qual o resultado em relação ao resultado desejado? Qual que é? Que resultado eu colho em relação ao resultado desejado, ao meu objetivo? Tenho desesperança e somo com desamparo, então eu não tenho esperança de que vai dar certo. Tudo isso é pensamento, galera. Essa aula é sobre pensamento. Eu não tenho esperança de que vai dar certo. E eu estou me sentindo desamparado. O que vai gerar em mim? Uma sensação de apatia. Vou ficar apático, não vou querer me movimentar. Não vou nem querer ir na direção das coisas que eu sempre quis na minha vida. Isso é crença. Isso é pensamento. Isso é um processo que te trava. Entendeu? É isso. Você tem que mudar seus pensamentos urgentemente para mudar o que você acredita sobre esperança, para mudar o que você acredita sobre se auto-amparar.
Você é capaz. Você consegue chegar nas coisas que você quer. Você é bom. Você é bom. Você é muito bom. Eu acredito demais em você, sabe por quê? Porque um dia eu comecei a acreditar em mim. Não é porque eu te conheço, é porque eu comecei a acreditar em mim. E eu me conhecia. Eu sabia que isso aqui, ó, faltava demais na minha vida. E quando eu coloquei os pensamentos para funcionarem direito, os resultados começaram a acontecer. E eu cheguei no resultado que eu tenho hoje. É isso que eu quero te ensinar. É exatamente esse processo que eu quero te ensinar. Isso aqui é avançadaço, hein? Bem legal na programação neurolinguística. Já dá para você começar lá em cima no processo, tá? Tem muita coisa que dá para fazer. Mas isso aqui é bem legal. Você está controlando seus pensamentos, caramba. Por que é avançado, Júlio? Porque você está controlando o que acontece todo dia na tua vida, o que você pensa. Isso não é rico? Como começar a mudar o pensamento? Então agora eu vou te dar uma regrinha aqui. Você precisa preencher a sua mente com pensamentos de esperança e amparo. Começa a preencher sua mente com isso. Escreve numa folha, sei lá, deixa aí num lugar que você consiga enxergar. Pensamentos de esperança e de amparo. Eu confio em mim. Vai dar tudo certo. Eu vou agir independente de qualquer coisa acontecer. Eu sou uma pessoa dedicada. Escreva crenças, frases, pensamentos sobre esperança e amparo. E quando você soma esperança e amparo, ao invés de você somar desesperança e desamparo, que dá apatia, somou esperança com amparo, dá movimento, dá construção. E você vai terminar o seu dia muito melhor do que você começou. Pode ter certeza. Tá? E aí eu tenho um desafio para você então. Já que eu expliquei isso para você, eu gostaria muito que você fizesse essa reflexão. E o desafio de hoje é: a frase mais importante sobre ou esperança ou amparo, você vai ter que escolher uma das duas. Porque talvez a esperança seja mais necessária para você, ou o amparo seja mais necessário para você. Então eu preciso ter mais esperança, ou eu preciso estar mais amparado, eu comigo mesmo. E a frase mais importante para você disso, eu quero que você vá lá e coloque no meu Instagram. Lá no último post do meu Instagram. Escreve ela lá. E aí você vai pegar essa frase, o meu post vai ficar para sempre lá, deixar ela lá, ela vai ficar armazenada lá para você, e você vai pegar e vai olhar para essa frase daqui um tempo. Você vai olhar para essa frase que você, além de ter deixado lá, deixou na sua lista de frases que você criou aí para somar as duas coisas, e vai olhar para ela daqui um tempo. Mas agora não é um desafio para daqui um dia. É um desafio para daqui uma semana ou daqui um mês. E você vai olhar para aquela frase e vai se lembrar, olhando para o passado, de todas as vezes que isso transformou a sua vida. E você vai conseguir pontuar tudo o que aconteceu na tua vida por uma frase, por um pensamento diferente que você começou a colocar dentro da tua cabeça. Isso é PNL, galera. Isso é programação neurolinguística. E isso transforma. Perfeito? Então é isso. Esse desafio, então, já está lançado. Escale essa montanha, faça esse processo. Ele pode parecer um processo fácil, mas ele precisa de pensamento. Mas são os melhores pensamentos que você pode ter sobre a sua vida e sobre você mesmo a partir de agora, tá bom? Então, estamos juntos. Muito obrigado pela aula de hoje. A aula de manhã está incrível também. Fique atento ao que vai acontecer amanhã. Você quer saber qual é o conteúdo da aula de amanhã? Vou te contar qual é. O conteúdo da aula de amanhã é como você vai fazer para gerar novos objetivos. Então, uma estrutura de geração de novas operações para novos objetivos e conquista da vida extraordinária que você quer, com todo o processo de mudança e de pensamento que eu já te passei até agora. Algo incrível e transformador. Então, fica ligado na aula de amanhã e te espero às 21 horas novamente, tá bem? Grande abraço, lembra de ir lá no meu Instagram e colocar o seu comentário. Tô te esperando. Valeu!